Alô, você, torcedor vascaíno, aquele abraço. Estamos aqui novamente no canal Colina em Foco para falar de Vasco, né? O torcedor deve estar com a saudade daquelas, hein? Saudade do Vasco em campo, saudade de ver o seu time brilhando. Claro, brilhando, por que não? Foi a última impressão que ficou. O Vasco venceu bem o São Paulo lá atrás, naquele dia. E aí o torcedor ficou, cara, deixamos a zona de rebaixamento, não estamos nem perto da zona da degola, e agora nós vamos decolar. Aí o campeonato parou. Quando o Vasco pensou em decolar, o campeonato parou. Havia esse tal de Mundial aí, que, aliás, é o Brasil, né, gente? Hã? Tá todo mundo torcendo mesmo? Será? Ai, ai. Você torce também para que algum brasileiro se dê bem? Não precisa falar que não. Fica só com você isso. Eu torço muito. Mas a gente tem que torcer muito pelo Vasco. Quando o Campeonato Brasileiro recomeçar, eu não sei se eu estou confiante demais, mas quando o time foi entregue na mão do Diniz, toma aí, Diniz, 11, 12 dias você tem para trabalhar o time. O Diniz trabalhou 10 dias o time. O Vasco foi lá e massacrou o São Paulo. Encaçapou o São Paulo. Meteu 3. E a torcida ficou como? Nossa, mãe. Daquele jeito. O torcedor do Vasco, ele é assim. Ele está hoje na bronca, está pé da vida, nervoso, desesperado. O Vasco vai lá, faz um carinho, passa a mão na cabeça, faz bonito um jogo. O torcedor, eu amo o Vasco. O torcedor do Vasco é o torcedor de futebol mais apaixonado do mundo. Não é do Brasil, não. Do mundo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Como já sofreu o torcedor do Vasco? Como dizem algumas piadinhas, nem na Bíblia teve um povo que sofresse tanto. Gente, o torcedor do Vasco sofreu. Mas não vai sofrer mais, não. O Vasco tem hoje um grande treinador. O Vasco tem hoje um elenco que, na mão desse treinador, vai dar conta do recado, sim. E eu acho que dias melhores virão. Vocês viram aí a notícia de que pode ser que a SAF seja vendida com um novo investidor. Alguém que vai chegar lá, que caiu do céu, é porque tem que cair do céu. Porque deixaram o Vasco numa situação toda embananada, um negócio todo desorganizado. Se o negócio estava ruim, conseguiram piorar. Aliás, não vão atrás de quem fez isso? Ninguém vai pagar essa conta? Não é possível. Eu penso que o presidente do Vasco, o Pedrinho, tem que vir a público e falar: esse. Eles têm culpa, sim. O Vasco não é só um time de futebol. O Vasco é o maior clube de futebol do Brasil. O Vasco é o time de futebol em que ele tem os torcedores mais apaixonados do Brasil e do mundo. Então, o Vasco mexe com paixão, mexe com amor. E quem fez isso com o Vasco tem que vir a público tentar se explicar. Tentar. É igual o batom na cueca, não tem explicação. Mas vamos voltar a falar de coisa boa. O Vasco retornando. Por que o tamanho da confiança? Porque o Vasco retornando, cara, é um mês. Mas deram folga, tudo bem, tem que dar essa folga 10 dias para compensar lá na frente. É o calendário do futebol brasileiro. Que sejam 20 dias. 20 dias de treino na mão do Diniz. Eu já fico louco, alucinado, achando que eu vou sair ganhando tudo. Mas será que dá para ganhar alguma coisa com o elenco que o Vasco tem, mesmo com esse grande treinador que é o Diniz? Você está elogiando muito de topo. O cara está fazendo milagre, fez mágica no Vasco, não tem que elogiar. Eu nunca imaginei que o Ryan fosse jogar essa bola toda, e está jogando. Eu nunca imaginei que o Diniz fosse organizar com tanta maestria o setor defensivo do Vasco. Pelo menos foi isso que a gente viu antes do Campeonato Brasileiro, quando parou, né, na última rodada e tal. Por isso que a minha confiança está lá em cima. 20 dias, 20 e tantos dias, ele vai colocar o time daquele jeito. Vai partir para cima de todo mundo, não vai ter medo de ninguém. Vai organizar o setor defensivo. E quando os nossos rivais
retornarem, né? Será que eles vão estar muito cansados? Não. Hã? O Vasco tem que partir para cima de todo mundo, tem que mostrar o que é ser Vasco. Aliás, ô Diniz, uma sugestão. Coloque todos os jogadores para estudar a história do Vasco. Eles têm que saber o que é a história do Vasco, que não é só um time de futebol. Mas quando se transforma com um time de futebol, tem uma camisa sagrada, que quando ela cai no corpo do cara, ele tem que olhar aquela cruz de Malta, ele tem que entender que ele está vestindo uma camisa cobiçadíssima, uma camisa que todo mundo quer vestir. Ele quer jogar ele está jogando num clube, perdão, que tem uma história maravilhosa, não só dentro de campo, e dentro de campo também. E que essa história maravilhosa está prestes a voltar. Nossa, mas como vocês banjam a confiança? Eu acho que a confiança faz parte do sucesso. Você tem que esbanjar a confiança. E sabe por que eu tenho tanta confiança assim? É porque ninguém tem a torcida que eu tenho. Ninguém tem a torcida igual a do Vasco. Ela faz a diferença. E você, torcedor do Vasco, que vai a São Januário, você sabe que você pode fazer a diferença quando o Campeonato Brasileiro retornar daqui a pouquinho. Você sabe que você, torcedor do Vasco, pode fazer a diferença e colocar o Vasco classificado para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco pode fazer a diferença e levar o Vasco, sim, a uma grande decisão de Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil. O torcedor do Vasco tem esse poder. E você que torce pelo Vasco sabe disso. Pô, mas eu não consigo ir a São Januário, o Vasco de vez em quando joga no Maracanã, eu não consigo, porque eu estou longe, eu estou no Maranhão, né? Eu estou na Paraíba, eu estou no Espírito Santo, eu estou longe. Mas o seu pensamento positivo, a sua torcida, também é muito importante. Afinal de contas, a torcida do Vasco é gigantesca em qualquer lugar do Brasil. Agora, é papo a mais de metro, como dizem os antigos, né? Daqui a pouco eu vou começar falando aqui da pesquisa que coloca o Vasco em quinto, que é uma barca furada que não tem tamanho também aquilo ali. Mas isso é assunto para outro dia, para outra situação, que é importante a participação sua também. Torcedor Cruz Maltino, um excelente dia a todos. Vamos continuar torcendo para que o nosso Vasco se reorganize, que primeiro precisa fazer aquele golaço fora de campo para o resultado positivo acontecer nos gramados. Um abraço a todos.